Pra gente começar esse papo, você tava falando antes que antes de ser piloto, você queria ser pastor. Aham. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um pra cada lado. Paralelos. Qual que é esse rolê? Por quê? Do pastor e por que virar piloto? Como é que foi esse rolê? Ah, cara, isso é o grande tchan, o porquê de tudo, né? Já mostra que é família cristã. Sim, nasci em berço cristão. A minha mãe, ela é líder da rede infantil da minha igreja natal, desde que eu me conheço por gente. Então, ela tá há pelo menos 20 anos na liderança do Ministério Infantil. E eu fui aquela criança que cresceu debaixo do banco da igreja, dormindo no colchonete. Sim. Igreja de madeira, os bancos de madeira. Tradicional. Tradicional. Eu sou natural da presbiteriana. Só que eu sou da Presbiteriana Church. Brincadeira. Sou da Presbiteriana da Parede Preta. Presbiteriana renovada. Então eu costumo brincar que é o melhor dos dois mundos. Você pega o ensino da Presbiteriana, o reteté, e coloca um pouquinho de worship ali no meio da Presbiteriana renovada. Bota um pad. Chorada, né? Você coloca um pad. Exato. Pra dar uma chorada. Você pode chorar e ser frio ao mesmo tempo, sabe? A lágrima, ela congela no meio do caminho. Sim, mas ela tá lá. Exato. Mas ela tá lá. E eu vim desse cenário de crescer dentro da igreja. E toda a minha realidade, ela era envolvida dentro da igreja. Eu cresci dentro de retiro. Retiro dos músicos, retiro dos homens, retiro das mulheres, retiro das crianças, retiro dos pastores, porque a mãe estava sempre servindo e eu carregando eu no colo. Então eu estava ali naquele meio, e essa era a minha realidade, era a realidade da igreja. E ali por volta dos meus 13, 14, 15 anos de idade, eu tive que me converter. Essa é a dificuldade de quem cresce na igreja. Sim. Entender que em um determinado momento ela tem que aceitar a Cristo. É a experiência pessoal. Ela tem que viver, ela tem que buscar. Não é mais o Deus da minha mãe, agora é o meu Deus. Eu passei na mesma coisa, cresci na igreja também, mesmo rolê. Exato, e chega uma hora, é até engraçado falar, tem uma hora que eu tenho que me converter, né? Eu tenho que conhecer Jesus. Porque até então era o Deus da minha mãe, era a oração da minha mãe, era o não é discipulado, pelo amor de Deus, devocional da minha mãe. E ali na minha adolescência, eu tive que fazer a minha busca por Deus, eu conhecer a Deus. E passei por esse processo, e aí então, mais ou menos nessa época também é o momento que o adolescente ele entra no ensino médio. E aí os professores começam, o que você vai fazer da vida? Agora você vai decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida. É aquela pressão dos professores do ensino médio. É a pressão. Totalmente errado, né? A criança não sabe nem o que tem na cabeça. Não sei nem o que eu comi, eu vou decidir o que eu vou fazer na minha vida toda. E aí começou ali. O que vocês vão fazer da vida? O que vocês vão fazer da vida? O que vocês vão fazer da vida? E eu parei, observei o meu cenário. E eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo bom. Eu preciso fazer algo que vale a pena fazer. Algo que eu me orgulho e que ajude as pessoas. E aí eu olhei para o meu cenário. Eu vi a minha mãe, eu vi até então meu pastor discipulador. Então, posteriormente, eu passo para outro discipulado, eu me mudo, eu venho aqui para São Paulo, mas enfim. Meu pastor discipulador, Renan, na época, e o meu líder, Matheus Assis. Você veio para São Paulo? Eu vim já para correr. A gente vai entrar nesse gap. Tá. A gente vai entrar nesse gap. E eu olhei para essas 3 figuras representativas na minha vida e eu vi assim... um envolvimento total dentro da igreja. Eu falei, cara, o que eu preciso fazer é dar sequência nisso aqui. Eu preciso ajudar as pessoas levando a palavra de Deus. Só que como uma criança que cresceu dentro da igreja, para mim a única coisa que você fazia para levar a palavra de Deus era ser pastor. Sim. Então na minha cabeça, para eu levar a palavra de Deus, eu tinha que ser pastor. E aí eu comecei desde os meus 13 anos de idade, já tinha inglês, já era fluente em inglês. E aí eu comecei o meu projeto de ir pro IHOP. O meu objetivo programado já. Esse era o meu objetivo. Mas era uma visão que... Teu plano de carreira. Meu plano de carreira era ser uma visão pastor. que a igreja tinha, né? Não tinha muito, como nós temos o entendimento de hoje, que tudo que você fizer, você faz pro Senhor. Exato. Tudo é envolvido no Senhor. Não tinha esse entendimento ainda. Não. E aí eu comecei os meus estudos. Eu tinha que, então, passar numa prova que era o TOEFL TOEIC, que é a prova de proeficiência da língua inglesa. Para você poder... é uma prova que você atesta para a universidade. Eu sei inglês suficiente para ser um estudante estrangeiro. E aí eu fazia as provas, os testes, os simulados. Passava com 850 pontos, 800 pontos. O teto era? 900 e alguma coisinha.
Era no limite ali. Era bem bom, Não era 100% também, porque... É o bichão mesmo. Eu sabia um pouquinho de inglês. Ainda sei, graças a Deus. Isso foi um capricho da minha mãe. A minha mãe foi muito caprichosa com isso. Ela sempre me fez estudar inglês. Instruiu bem. Sim. E aí, a hora que chegava para fazer a prova oficial mesmo, eu precisava de 640 para passar. Era o que o IHOP pedia para você ser aluno deles. Eu precisava de 640. E aí, eu ia fazer a prova oficial, tirava 300, 330. Aí eu ia lá fazer o simulado 800. Aí eu fazia a prova oficial 200. Aí fazia o simulado. E aí vocês podem até estar se perguntando assim, não, pera, então você tinha uma dificuldade com fazer prova, era pressão, era ansiedade. Posteriormente, quando eu fiz o ensino médio, quando eu fiz o Enem, eu passei em 3º lugar para administração na Universidade Estadual do Mato Grosso. 3º lugar? Então assim, fazer prova não tem nada a ver não era o problema. Fazer prova não era o problema. Era espiritual, não era técnico. E aí eu fiz 3 provas oficiais do TOEFL e TOEIC. Até que o aplicador, que então era também da nossa igreja e também meu professor de inglês, eu falei assim, Ediel, me vê mais uma prova, eu vou fazer essa prova, eu vou passar, eu quero ser pastor, cara. Eu vou lá pro IHOP, vou me especializar e vou voltar e vou pastorear a igreja local. Esse era o meu plano de carreira da vida. E aí ele falou assim, ô Rogério, eu não vou pedir outra prova pra você. E eu pensei assim, cara, será que deu o limite de provas que ele pode solicitar? Não. Eu tenho um limite, eu posso pedir mais provas, mas eu tive outros alunos não tão bons quanto você que já passaram nessa prova. Você era tá passando com facilidade. Eu, sinceramente, eu entendo que não é pra você ir. Deus tá te dando um não. Ele já deu... Foi o primeiro não de Deus que eu recebi. Assim, claro, objetivo. Não. Eu ainda não tinha recebido um não de Deus. E como um adolescente que cresce na igreja... Mas não tem por que ter não nisso aí, né? Nessa que você decidiu isso e tal, foi tipo do coraçãozão mesmo também. Não teve uma palavra, não teve nada. Foi na boa intenção. Foi na boa intenção. Quero pregar e você é pastor. Que também acontece porque a pessoa tem convicção. Sim. Também acontece. Nem sempre tem uma palavra específica. Às vezes tem uma certeza no seu coração, mas isso bate com a palavra em si. Isso vinha por uma admiração. Eu tinha, então, um pastor discipulador que pregava e me ajudava a me desenvolver enquanto pessoa. Tinha o meu líder de link, GR, célula, não sei como vocês conhecem. GC? Então, na IPR, em Sinop, é GR. Sinop. E aqui na Zion, que é a igreja que eu... Esteve mesmo. E a Zion, que é a igreja que eu estou aqui em São Paulo, então chamo de Link. Então, cada igreja chama de um jeito diferente. Então, eu tinha o meu líder lá, que também, volta e meia, pregava no culto dos jovens. E tinha minha mãe, líder da rede de crianças, que estava no púlpito, liderando as crianças. Então, o que eu via essas 3 personalidades fazendo, eu falo assim, eu quero fazer igual. Eu não tinha uma palavra, eu só tinha... Sim. Referência. Ali. Eu tinha referência, exato. Essa é a boa palavra. Eu tinha uma referência. E eu fui nessa. E aí, quando eu fui receber esse não de Deus para ir para a Universidade de Teologia no Kansas, fui para casa revoltado. Deu um choque? Deu um choque, obviamente, porque daí, daquele momento, o mundo caiu, né? Eu falei, peraí, o que eu vou fazer da minha vida, então? Se era tudo que você tinha em mente, pega um salgadinho aqui, cara, eu aceito. Aqui é tudo em casa. Tamo junto. Mas agora manda vou ter que esperar Não! Tem muita gente que gosta disso aqui, ó. Não faz isso. ASMR. Nossa, aquela chinesa, como é que elas... Aqueles tachos desse tamanho de comida. Eles vêm, passam um negócio assim, né? Cabeça de frango, langanha. Nossa, horroroso. Credo. Voltando. Aí você voltou frustradão? Fui pra casa. Cheguei em casa, não tinha ninguém em casa. Tava sozinho em casa. E assim, cidade de interior, é pequenininho. Eu fui andando da escola de inglês, onde foi a aplicação da prova, até em casa. Fui pisando fundo, pisando... Duro? Não era... Não chegava a ser duvidar de Deus ou brigar com Deus. Mas eu tava bravo. Era o primeiro não que eu tava recebendo. Era o primeiro não que eu tava recebendo. Depois de muito tempo, eu fui recebendo vários nãos. Depois, na sua caminhada cristã, você descobre que você não sabe de nada. E Deus tem que dar alguns nãos. A porta aberta é ele, a fechada é ele. Temos um cara, um sábio. Já dizia do poeta. Já dizia um grande sábio. Spotify, The Play. É isso. Do nada. E aí... Tô eu sozinho em casa, buscando a Deus, bravo, mas buscando a Deus.
E o Espírito Santo, aí sim foi uma experiência muito forte. O Espírito Santo veio e falou audivelmente: o seu plano é bom, o seu plano é lícito, mas o seu plano não é meu plano. Aí eu já fiquei assim, tá, e aí? Só que daí eu, naquele momento, já quis ter a resposta, né? Então qual que é o teu? Então qual que é o teu? Só que daí veio o silêncio. Aí veio o silêncio, eu já não sabia. E aí eu trampar. Aí fui trabalhar. Fui fazer o que um jovem normal faz. Fiz ensino médio, passei Não, mas no Enem. até então você não tinha nada com pilotagem. Eu ia no kart de vez em quando. Mas pra brincar. Brincar, era um hobby, era uma diversão qualquer. Andava bem? Já tinha uma... Não era o melhor, mas também não era o pior. Eu já tinha uma noção. Uma malemolência. Já. A sagacidade. Uma sagacidade. uma altivez, tá ligado? Essa palavra é bonita. Aí sim, quanta Não sei classe. nem o que significa. Eu mas também é legal. não, eu só achei bonito. Altivez, mas é legal. Eu já achando que ele ia mandar um alt não sei o que. Um Talvez altivez. ele inventou agora essa palavra. E nós tá achando aqui, tá dando moral pra ele. Escreva nos comentários aí. Olha lá. Vocês sabem o que é altivez? Eu não sei não. Eu também não. E aí então, fiz meu ensino médio, passei no Enem, comecei a estudar administração, trabalhava de manhã e de tarde na empresa da mãe e de noite ia pra faculdade. Corpo em frangalhos, trabalhando, estudando. CLT comum. CLT nosso de todos os dias. Sempre. E aí vem o grande tchan da coisa. Não porque era filho da dona, tinha alguma regalia. A minha regalia é que eu podia entrar na sala dela, pegar uma água com gás e sair. Mas o comprimento... O resto, o chicote estralava normal. O comprimento do horário e as obrigações, elas eram... a gente tinha que fazer o que ia ser feito. Eu trabalhei de vendedor na empresa da mãe. Então, porta da empresa, vendendo carga de brita, carga de areia, concreto. A gente trabalha com construção. E até que veio a pandemia. Pandemia que dividiu o mundo. Muitas histórias foram alteradas durante a pandemia e uma das histórias foi a minha. Nasceu esse podcast. O podcast nasceu na pandemia? Olha lá, Foi. tá vendo? E aí, a gente lá na pandemia, empresa fechada, os caminhão tudo parado. A mãe olhou assim pra mim. Filho, você ainda tem vontade de ser piloto? Eu com 18 anos de idade, olhei no relógio. Falei, mãe, tá tarde. Tô só 12 anos atrasado. A gurizada começa com 6. Ô, louco. Começa no kart. A gurizada começa no kart com 6. Assim, se pegar a história... os grandes, Sebastian Vettel, Hamilton, Verstappen, você vai ver que os caras, assim, tem registro dos caras, talvez, antes de falar, pilotando. Aí eu exagerei. Tem um amigo meu, Gabriel Gomes, ele começou com 4. Caramba! Hoje ele tá na Itália, correndo pela CRG. Nosso principal piloto de kart brasileiro, Gabriel Gomes, menino fantástico. E o kart profissional é um tiro, né, mano? O bagulho anda igual... O shifter, né? Chama, né? É isso? Nossa. Ele anda... o shifter é o kart de marcha e ele anda de OK, que é o single speed, né? Simple speed, que é só o peão e a coroa. Não tem... E aí a mãe falou que você ainda quer ser piloto? Que era aquela vontade de quem ia no kart de vez em quando, né? Quem de nós nunca quer ser piloto? Jogou o Need for Speed Underground 2 ali e falou assim, cara, eu quero montar um Z. Eu quero alcançar a McLaren ali. Exato. Laranja. Ele sabe. E aí... Eu falei, mãe, tá tarde, né? Ela falou, não quero saber se tá tarde. Quero saber se você ainda quer. Eu falei, quero. Então tá bom. Então, na minha cidade natal tinha um chefe de equipe. Tem um chefe de equipe de kart que corre em São Paulo. Tem equipe em São Paulo. Entrei em contato com ele e falei, cara, vamos fazer uma meia temporada aí pra ver o que dá. E aí eu fui pela primeira vez, vim pra São Paulo com 18 anos de idade, agosto de 2020. Então, mas com zero experiência. A experiência de brincar no kart. A experiência de brincar no kart. Tanto que a minha primeira corrida foi na chuva, eu não completei nenhuma volta. Nossa, Sério? rodou e bateu. Eu não sabia usar o pneu de chuva, eu não sabia andar na pista molhada. Lá em Sinop, quando chovia, a gente simplesmente não treinava. Não andava. Não ia pra pista. E aí cheguei aqui, tudo pago, tudo já tava pago, né? Então tinha que andar. Não tinha opção de não ir. E aí colocaram os pneu de chuva. Falou, vai. Eu falei, então, mãe, vocês têm que me explicar como é que faz, sabe? Eu não sei pilotar na chuva. Não, você vai ver. Eu falei, vai sentir. Fábio, eu não sei, né? Não, vai lá. Aí fui pra pista, tal. Entrei pro box, ele olhou assim pra mim, você não sabe mesmo, né? Eu falei, eu te falei? Sei de nada.
E aí foi isso. Essa foi a minha primeira corrida, agosto de 2020. Aí o cara já falou, ih, errei a mão. Errei a mão. Devia ter feito outra coisa. Fica no PlayStation. Lá dá pra dar ESC, né? Você dá um ESC no computador. Mas aí, não completou volta? Não completei volta, fui pra casa feliz da vida porque tinha feito minha primeira corrida. Só que agora a gente chega num ponto interessante. O dia de fazer um macacão. Fazer o meu primeiro macacão de corrida. Fui fazer o primeiro macacão e eu gosto de desenhar. Não sou um bom desenhista, mas gosto de desenhar. E aí tava lá eu desenhando meu macacão. Coloquei a bandeira do Brasil e tal. Chegou o macacão. Vesti o macacão pela primeira vez, então... Macacão personalizado, profissional, com as logos da nossa empresa, não sei o quê. 18 anos de idade. Parei na frente do espelho no meu quarto. No mesmo lugar que eu tinha tido a conversa com Deus. Quando ele falou, seu plano é bom, mas não é o meu plano. Naquele mesmo lugar, naquele mesmo cantinho do quarto, eu vesti o macacão, me olhei no espelho. E eu fiz bem assim, e aí, Deus? Tô muito pra isso aqui. Isso? E aí? E aí veio o Senhor de novo. Muito claro. Era isso que eu precisava. Eu preciso de alguém dentro da pista. Você pode ser alguém dentro da pista? Que da hora, mano. Então, assim, eu fui sem experiência, mas pela primeira vez eu fui com uma palavra. Mas com convicção. Totalmente sem experiência. É assim, se fosse pra eu ser um empresário, eu conseguiria fazer sem Deus. Porque eu cresci dentro da empresa. Eu cresci vendo minha mãe fazer. Seu ambiente. Se fosse pra eu ser não vou falar necessariamente pastor, porque pastor pastoreia, mas um ministro que leva a palavra, monta um sermão e entrega um sermão, tô falando isso com temor, não tô desmerecendo, pelo amor de Deus, mas eu conseguiria fazer sem Deus. Eu conseguiria fazer ministério sem Deus, porque era a minha realidade, eu sabia fazer aquilo ali. Sim. Agora, automobilismo, zero experiência, velho, porque assim, o gurizado começa com 6, eu tava com 18. O cara que você vai correr contra, que tem 18, já tem 10 anos de kart. Esse é o grande tchan da coisa. Isso, se fosse pra eu fazer isso, não teria como eu fazer sem Deus. De maneira alguma. Recurso, habilidade, calma. Eu sou muito competitivo e o automobilismo chega um momento que você não pode ser tão competitivo. Você precisa ser mais frio. Né? Você precisa ser mais frio do que competitivo. Não sei se vocês são palmeirenses, mas o Abel Ferreira fala, né? Coração quente, mente fria. Mente fria, eu sou evangélico. Não uso essas coisas. Esse negócio de Palmeiras aí. Pronto. Que é Corinthians, rapá. Aí... Mais sofredor. Acabou de falar que era evangélico. Fica ruim de acreditar. Tô brincando, pelo amor de Deus. Paz do Senhor, corintianos. E então, pela primeira vez eu fui fazer alguma coisa com uma direção.